Por que é tão difícil prender deputado federal e senador preventivamente? Por que quando você assiste nos noticiários, você se revolta? Porque as provas, elas são tão cabais que fica difícil entender por que num determinado caso concreto, um senador, um deputado não foi preso preventivamente. Se você não sabe por que é tão difícil prender um deputado federal e um senador preventivamente, eu espero você nesse próximo vídeo do Resume Direito. Bom pessoal, estamos aqui com um novo vídeo do Resume Direito, agora tratando de um tema importantíssimo, que nada mais é do que a imunidade parlamentar formal em relação à prisão. São diversas as imunidades parlamentares. Nós temos a imunidade parlamentar material, temos a imunidade parlamentar formal, que se divide em duas. Imunidade formal em relação à prisão e em relação ao processo. Além disso, nós temos ainda o foro prerrogativa de função, que recentemente foi restringido, que também, de alguma maneira, traz aí um arcabouço, faz parte do estatuto dos congressistas, né? O arcabouço protetivo dos congressistas. Mas eu quero falar com vocês agora sobre a razão pela qual é tão difícil prender um deputado federal, um senador e até um deputado estadual preventivamente. Pessoal, por conta dessa imunidade parlamentar formal em relação à prisão. Se você pratica um crime e é pego em flagrante delito, muito provavelmente você vai ser preso imediatamente. Você vai ser preso em flagrante. Porque você é uma pessoa comum, você não é um parlamentar, você não é um deputado federal, você não é um senador. Sabe por quê? Se um parlamentar for pego praticando um crime, senhores, mas esse crime não for um crime especial, ele não vai poder ser preso preventivamente. Saulo, não estou entendendo muito bem isso. Me explica de uma forma melhor. Resume direito para mim, Saulo. Olha só, pessoal. A imunidade parlamentar formal em relação à prisão está no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. E diz basicamente o seguinte, que desde a expedição do diploma, ou seja, uma vez diplomado o parlamentar federal, o deputado federal, o senador, os deputados federais e os senadores, uma vez diplomados, não poderão ser presos salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Então essa é a única hipótese de um parlamentar federal ser preso preventivamente. Ser pego em flagrante, o que isso quer dizer? Ser pego praticando o crime, ou logo após cometer o crime, ou em uma circunstância que faça supor que acaba de cometer o crime, ou ainda com utensílios ou com o produto do crime em suas mãos. Então, tem que ser pego em flagrante e não é praticando qualquer crime, não. É praticando crime inafiançável. Tudo bem, Saulo, mas quais são os crimes inafiançáveis? Pessoal, a Constituição traz quais são os crimes inafiançáveis. Estão no artigo 5º, 42, 43 e 44. Quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, aqueles que a lei define como hediondos e ação de grupo armado, civil ou militar contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, esses são os crimes inafiançáveis, que não estão sujeitos à fiança, repito, racismo, tráfico, tortura, terrorismo, aqueles definidos em lei como hediondos e ainda a ação de grupo armado, civil ou militar contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É isso mesmo que você está pensando. Por isso que é tão difícil prender um deputado federal, um senador e até um deputado estadual que tem o mesmo regramento dos deputados federais e senadores. Porque eles só vão ser presos preventivamente se praticarem crime inafiançável e forem presos em flagrante delito.
É por isso, pessoal, que nunca o crime de corrupção vai virar crime hediondo. Sabe por quê? Porque uma das hipóteses de crimes inafiançáveis qual é? Aqueles crimes definidos em lei como hediondos. Então, se um parlamentar federal é pego em flagrante de crime inafiançável, ele pode ser preso preventivamente. E se não for um crime inafiançável, não vai ser preso preventivamente. Ele pode até ser preso depois que o processo acabar e transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso contra aquela decisão final. Então, pessoal, a bandeira da população, caso a população então esteja inconformada com um cenário como esse, a bandeira deveria ser no sentido de criar um projeto de lei ou forçar, já existe projeto de lei nesse sentido, forçar a aprovação de um projeto de lei que torne, por exemplo, o crime de corrupção um crime hediondo. Aí, pronto. Sendo a corrupção um crime definido em lei como hediondo, se for pego em flagrante de crime inafiançável, ou seja, se for pego em flagrante praticando um crime hediondo, aí sim poderiam ser presos preventivamente. Tudo bem, pessoal? É por isso que é tão difícil de prender um deputado federal, um deputado estadual também, porque tem o mesmo regramento, ou um senador preventivamente, porque eles só são presos preventivamente em flagrante de crime inafiançável. E os crimes inafiançáveis são esses que eu acabei de falar: racismo, tráfico, tortura, terrorismo, os definidos em lei como hediondos, e ação de grupo armado, civil ou militar contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas vamos supor que o parlamentar federal seja pego em flagrante de crime inafiançável. O que a Constituição diz? Diz ainda o seguinte: nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Isso quer dizer o seguinte: o cara foi pego em flagrante de crime inafiançável, os autos vão ser remetidos, o processo vai ser remetido, nem tem processo ainda, né? O auto de prisão em flagrante vai ser remetido dentro de 24 horas à casa respectiva, e a casa vai resolver sobre a prisão. Então, se for um senador, o Senado vai resolver, e se for um deputado federal, a Câmara vai resolver. De maneira que, se a Câmara entender por bem, por maioria absoluta, soltar o parlamentar que foi preso em flagrante de crime inafiançável, vai soltar e vai responder em liberdade. Tudo bem, pessoal? Então esse é mais um vídeo do Resume Direito, e em outros vídeos nós vamos tratar de alguns casos peculiares aí que tomaram os jornais, como nos deputados estaduais do Rio de Janeiro, o caso do Aécio Neves, Delcídio do Amaral. A gente vai explicar, a gente vai tentar resumir direito esses casos, para que você possa então entender o porquê de algumas questões que você não entendeu bem, porque pareceram nebulosas e incompreensíveis. Tudo bem? Então um grande abraço, eu espero você numa outra oportunidade. Até lá!